Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje de uma figure do Dragon Ball. Já tem um tempo que eu não trago alguma figure da linha do Dragon Ball para a SH Figures. Então tá aí, e nada mais, nada menos que essa belezura aqui que vos trago, que tá à frente de vocês. Goku Instinto Superior, ou Migate no Goku, que é o nome da transformação, né? Essa figura que eu já tenho ela há um bom tempo, eu tenho ela desde o seu lançamento, que eu cheguei a fazer a pré-ordem na Sugotoys. Porém, na época que eu recebi essa figure, eu tava começando o canal e a câmera do celular, por onde eu gravava meus vídeos, tinha trincado, então eu deixei a figure guardada, perdi um pouco do hype, então decidi esperar para poder trazer a review. E logo depois, né, que essa figure saiu, uma empresa dessas que costumam trazer algumas customs para figures, divulgou umas imagens de uma custom para esse Goku. Então eu decidi apostar em esperar para ver se essa custom sairia. E saiu, tá, pro Goku, porém vou trazer em dois vídeos diferentes, né? E aqui, galera, voltando ao foco da figure, pessoalmente, essa caixa é mais maravilhosa ainda, porque quando eu recebi, como ela tá Machi Web, ela vem nessas caixas pardas, né? E assim que eu abri essa caixa parda e vi isso aqui, é a mesma coisa de uma criança abrir um presente de aniversário, sério. Até porque também, né, ela vem com essa maravilha também, que é a Figuripédia do Dragon Ball. Muito feliz de estar podendo ter essa edição na coleção e também mais ainda de poder estar trazendo para vocês, porque não é barato, tá, galera? Vou ser bem sincero para vocês, que eu não paguei baratinho não. Eu chuto que essa figure é a mais cara que eu tenho atualmente na minha coleção, é ela. Mas sem mais delongas, bom, vamos conferir a figure aqui, vamos abrir a caixa. E aqui, galera, podemos ver que a caixa vem dentro de uma caixa, que vem dentro de outra caixa. E aqui já tem um protótipo da própria figure, né? Porque naquela arte da caixa principal é a arte do próprio Toyotaro, mas essa aqui é da própria figure. E junto dela temos essa maravilha aqui, ó. Que tá até com plástico também. Tomar cuidado para tirar esse plástico aqui sem danificar nada, né? Levei alguns minutinhos para tirar aqui para poder ter cuidado, né? Aqui, galera, eu só vou dar uma folheada aqui rápida, tá? Para não tomar tempo da review. Vem uma capa em cima de outra capa também de proteção, normalmente que vem nos livros. E traz todas as figuras já lançadas até então, até o lançamento dessa edição, né? Que é incrível, né? Que nem eu comecei a colecionar tem menos tempo, né? Então, para você acompanhar quais figuras faltam para coleção, eu já sei que é muita, né? Mas não quero tomar muito tempo aqui. A galera fala que vale mais a pena você ter essa figure por causa da Figuripédia, porque ela é a própria figure, né? Porque ela não muda muito da primeira versão, mas a gente já vai falar sobre isso. E aqui com a box em mãos, podemos conferir que a caixa é bem padrão SH Figures, né? Com o protótipo aqui na frente, como eu mostrei para vocês. Aqui do lado, atrás. Que essa box é diferente do primeiro Goku Instinto Superior, lógico, mas mantém o padrão SH Figures. Agora vamos abrir ela e conferir a figure como os itens extras. E aqui com o blister na mão podemos ver que tem um espaço vazio aqui que poderia ser preenchido com algo. Sim, com certeza. Trouxeram novidades? Trouxeram. Mas poderia vir alguma coisa aqui, né? Um effect de Kamehameha. Mas não vamos discutir isso porque Bandai é Bandai. Vamos conferir os itens extras dele agora. Podemos ver que ele vem com 4 expressões faciais novas, totalmente retrabalhadas, né? Porque, como eu disse, aqui são traços do mangá. E aqui temos o traço dele gritando, com raiva. Assim como a Red Sculpt também, né? Que é do cabelo esvoaçante. Depois eu mostro mais um pouco sobre ela. Aqui ele com os olhos fechados, concentrado, que é clássica, né? Para essa transformação do Goku. Aqui ele com raiva, com os dentes rangendo. E aqui também ele sério olhando para o lado, que também essa expressão facial é muito clássica no Dragon Ball Super. E aqui já vem nele, né? Também bem sério, que é um pouco diferente, né? Quando o Goku está nessa transformação do Instinto Superior, ele muda bem a expressão facial dele comparado ao Goku que a gente conhece aí desde sempre. E aqui as mesmas mãos de sempre, né? Padrão do Goku. Aqui ele com os dedos, aquelas ganchos que ele faz em pose de ataque. Aqui as mãos para fazer o Kamehameha, as mãos espalmadas para poder soltar os poderes e os punhos cerrados que já vem nele. E agora vamos conferir o Goku e suas articulações. Vamos tirar os plásticos dele que veio até no pé, ó. Pronto, plásticos tirados, podemos conferir aqui a figure.
Tá muito bonito, tá? Mesmo sendo praticamente a mesma coisa da outra figure. Que eu não tenho ela, mas eu vou tentar citar aqui as diferenças entre esse Goku e o outro que eu sei. Espero que eu não esqueça nada, né? De diferenciar as duas, já que eu não tenho a figure. Então vamos começar aqui para as articulações da cabeça. Bem livre, assim como no pescoço, né? E aqui, como eu falei para vocês já, os traços são diferentes, lógico, por ser mangá. Assim como o cabelo. Eles refizeram, retrabalharam o cabelo completamente para essa versão, que é mais clara que a outra, tá? Esse platinado dele aqui, de cria, é mais claro que a outra figure em si. Vamos conferir as articulações do corpo aqui, que é 2.0, tá? É o mesmo corpo da outra figure do Goku Instinto Superior. Os braços ficam todos na horizontal. Ele tem uma articulação borboleta, mas é limitado, o braço não consegue encostar um no outro aqui. O braço gira em torno do ombro. Tem rotação no bíceps, tem articulação dupla no cotovelo e articulação nos punhos também. Ele tem articulação no tórax, tem articulação aqui no abdômen com a cintura. Essa peça de roupa dele rasgada aqui é móvel, tá? Pode ver que elas são livres, assim como a faixa dele, são todas móveis. E esse corpo dele que tem um sombreamento, tá? Que é o que difere essa body do primeiro Goku Instinto Superior. É a pintura que tem um sombreamento, que fica mais bonito. E também a cor da pele dele é mais clara que a primeira versão do Goku. Articulação na perna toda para frente, para trás. As pernas dele abrem bem. Vai para o lado também. Articulação na coxa. Articulação dupla no joelho. Não tem articulação na canela. E articulação no tornozelo bem livre, assim como os outros Gokus têm. E também que a calça dele, quanto à bota, tem uma tonalidade mais clara que a primeira versão do Goku Instinto Superior da Bandai. E podemos ver que ele tem alguns battle damage no corpo. Não tem pintura nenhuma, nem de sujeira, muito menos de ketchup, nas feridas de batalha dele. Mas que é bem desenhado, bem trabalhado. É a mesma coisa da outra figure, né? Vamos conferir os traços aqui mais de perto. Tem gente que não curte muito os traços de mangá, mas eu particularmente gostei, tá? Tá bem imponente. Assim como o Goku, né? Quando ele tá nessa transformação, a expressão dele muda totalmente, como eu falei pra vocês. Vamos conferir aqui a troca de rosto. Aqui, ó. Você tira a franja. Puxa o rosto. Vamos colocar essa expressão aqui, que é bem clássica aí do Dragon Ball Super na luta contra o Jiren. E que luta, né, meus amigos? Vamos trocar as mãos também, que é tudo a mesma coisa, né? Mas só pra gente poder fazer uma pose legal com ele aqui. Essa figura do Goku aqui, ela é linda, tá? Mesmo, não só essa versão, como a primeira também. Difere pouca coisa, né? O corpo em si é só as cores, mas tá muito bonito mesmo. Aqui, galera, conferindo, ó, essa expressão facial, assim como essa head sculpt dele, que é sensacional, tá? Esse cabelo esvoaçante, que é o que difere também essa figura, né? Que faz ela ser especial também para muitos. Não só por causa da figuripédia, mas também por causa dessa head sculpt dele, que é sensacional, que dá para fazer várias poses aí. Eu concordo plenamente aí com alguns, ou até muitos, que essa head aqui faz também ser o diferencial dessa edição do Goku, tá bom? Não só por causa da figuripédia, mas por causa dessa head também, que é impressionante, tá? E olha que eu tô usando só com esse rosto gritando aqui, que às vezes é o cabelo esvoaçante em alguma pose de ataque, né? Sensacional mesmo, tá? Gostei. Me agradou bastante essa versão. Fez jus aí os doletas gastados nessa figura. Então, galera, eu vou posicionar o Goku com todos os seus itens extras aqui pra gente poder fazer a análise final. Fechou? Já voltamos. E voltando para a parte final do vídeo, para a gente poder finalizar a review do Goku Instinto Superior Toyotaro Edition, vamos começar com as coisas boas, que é sempre bom, né? Começando pelos itens, os itens extras que vêm nessa edição, que são impressionantes, que para muitos vale mais a pena por causa do figuripad aqui. Eu concordo com muitos, tá? Porque essa figuripédia vem com todas as figuras já lançadas até aqui então, com fotos,
processo de criação, algumas entrevistas ali com alguns colecionadores, alguns participantes na criação das próprias figuras, então é bem legal, bem completo, toda a saga de Dragon Ball tá ali já feita. Mas eu tenho que adiantar também o diferencial do traço do Toyotaro aqui nessa figure. Começando pelas heads, né, que a Bandai retrabalhou e fez de acordo com a própria arte dele, muito bem feito, principalmente essa head aqui, que dá um up bem grande na figure, que infelizmente a outra figure não tem, a normal, né? A normal. As cores também me agradaram, como eu citei para vocês a diferença de cores na figura em si, mas sendo versão mangá e pelos traços me agradou, porque eu tinha visto na internet, não tinha me agradado muito, né? A gente fica naquela assim, não sei se tá legal tudo, mas em mãos eu acho que é parte de familiaridade, né? Depois de um tempo você acostuma ali. E em mãos fiquei feliz, fiquei surpreendido de ter gostado realmente mesmo dos traços do Toyotaro aqui nessa figure, que para mim tá incrível. E que me agradou muito as articulações, né? Mesmo sendo 2.0, tá muito bem feito, então é a mesma coisa da outra figure. O que fez eu correr atrás dessa figure foi essa body, porque quando eu vi essa arte da caixa, eu achei que a Bandai ia retrabalhar a figure e viria com essa body, mas não, veio a mesma body da primeira versão. Então eu falei, já tô aqui mesmo, vou comprar, e comprei para poder ter essa edição, já que eu tive a oportunidade de ter ela, né? E feliz demais de estar podendo trazer isso aqui para vocês. Em falando em body, temos a versão da TK Custom em mãos, chegou para mim ontem, então eu já corri aqui fazendo essa review para vocês do Goku, e esse aqui foi um dos motivos também pela qual eu segurei a review dessa figure, que nem eu falei no começo do vídeo, tá? Já vou trazer isso para vocês, que tá bem repercutido na internet. O nível de detalhes, tá? Aqui eu já posso mostrar um pouco para vocês, com o estilo do corpo, que muitos esperavam nessa figure, né? Assim como eu. Olha para você ver o tanto que tá parecido em si. Então, segura mais um pouco, que a review dessa custom tá vindo após esse vídeo aqui do Goku Instinto Superior. Vou trazer aqui, vamos ver se esse Goku vai ficar aesthetic, assim como tá na própria arte do Toyotaro. E conferir também as cores, né, da Red Sculpt, se bate bem com a própria cor do corpo, tá bom? Então galera, se gostou do vídeo, eu peço a vocês que deixem seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que com a sua inscrição você vai estar deixando esse rapaz aqui muito feliz e vai estar ajudando muito o canal. E lembrando, vou deixar o link na descrição da Sugotoys. Eu não sei se tem disponível ainda, se está esgotado ou se tem em estoque, mas vou estar deixando o link também da Ninin Game, porque a última vez que eu vi na Ninin Game tinha ainda estoque, então dá uma conferida lá. E se eu encontrar algum link confiável na AliExpress, eu deixo para vocês também. Então é isso, galera. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado. Fui.